tudo mais, mas quando vai pregar, dá um aperto assim no coração, a gente fica... Que é responsabilidade, né? A palavra do Senhor, ela não é brincadeira. E ninguém sai da sua casa também para ouvir balela. A gente chega aqui para ouvir uma palavra do Senhor, para a nossa fé ser alimentada, para o nosso espírito ser fortalecido. E eu peço aos irmãos que nessa noite abram lá na palavra da campanha, que fica em Mateus 8, para nós lermos juntos. Aleluia. Mateus 8, 5. Amém? Amém. Amém mesmo? Amém. Vamos lá. Mateus 8, 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criador jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. Só um instantinho, irmãos, que eu vou ler aqui de acordo com o meu celular, que eu estudei aqui com base aqui. Aí a palavra vem um pouco diferente, aí eu fico um pouco... Vamos lá de novo. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa paralítico em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo a meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. Pode se assentar, igreja. O culto todo vem aqui falando de fé, vem falando de você crer, de milagre, de que depois do culto você vai ver, depois do culto vai acontecer, depois do culto tem milagre, tem providência, tem resposta. E inicialmente aqui nesse primeiro versículo, vai falar que Jesus ele entrava numa cidade, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. E estudando, eu vi que esse centurião, as meninas que vieram pregando anteriormente a mim, elas já trouxeram falando que o centurião ele era uma pessoa de destaque, ele era uma pessoa relevante à época dele. E diante ali do contexto do Império Romano também, ele era uma pessoa relevante. Mas que a presença do Senhor, ela não era muito conveniente à época ali do Império Romano. E diante dessa inconveniência que a presença do Senhor ela trazia, o centurião, mesmo numa posição de destaque, de relevante, ele conseguiu enxergar em Jesus algo de especial, algo de diferente que outrora ele não tivesse encontrado ali naquele meio que ele vivia. E ele conseguiu enxergar isso em Jesus. E ele foi ali no versículo 6 e fala assim: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. E ele chega ali para Jesus e leva a demanda do seu servo. Semana passada a Bela trouxe de uma forma bem bacana aqui, falando sobre o amor. E em paralelo, quando eu vi assim, quando eu observei a ida do centurião indo suplicar ali ao Senhor pelo seu servo, eu falei assim, isso é o que muitas das vezes nós aqui na igreja fazemos.
O pastor Carlos, o pastor Roberto, várias orações dominicais, ele chega aqui na frente todo domingo e fala assim: poxa, o que você está precisando? Qual é a sua necessidade? E os irmãos levantam as mãos e pedem por libertação, por cura de enfermidade, por libertação familiar, por N motivos de causa na justiça. E isso denota o amor, irmãos. O amor que o centurião sentia pelo seu servo é o amor que o pastor ele tem por essa igreja. É o amor que você sente pelo teu irmão quando verdadeiramente você para e ora, tomando a dor do teu irmão como se fosse sua e conclamando, levando ao Senhor: Senhor, resolva essa situação aqui, porque só o Senhor pode. Só o Senhor tem poder para resolver. E Jesus, em contrapartida, respondeu assim para ele: eu irei curá-lo. Nesse momento, quando o Senhor fala assim que ele irá curar, o servo do centurião, ele libera uma palavra, uma promessa, uma palavra profética. E essa é a fé que o Senhor ele aprova em nós. Ele olhou para o centurião e, diante da súplica do centurião, o Senhor ele encontrou algo de diferente naquele centurião e falou assim, ele liberou a promessa: eu vou curar o teu servo, eu vou atender ao teu pedido. E essa é a fé, irmãos, que o Senhor aprova. Essa é a fé daqueles que descansam na promessa do Senhor. Eu estava na minha casa e a gente, quando está estudando, eu ensinei como se eu estivesse falando para a igreja, na minha casa. Porque eu fico nervosa quando eu venho aqui na frente, eu canto, eu louvo, eu ministro, mas quando chega para pregar, a gente fica um pouco tremendo na base. E em casa eu falei assim: caraca, tá beleza, tá ok, se eu pregar desse jeito, pô, tá lindo. Mas quando chega aqui, parece que some tudo na minha cabeça. Mas enfim, dando continuidade, os irmãos vão me ajudando aí no raciocínio e vão aí recebendo da parte de Deus. Respondendo o centurião, ele disse assim: Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto. Mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. E quando a gente olha a palavra do centurião, a gente observa o quê, né? A humildade dele, independente da posição, do status, da posição social dele ali naquele tempo, ele ainda se coloca, ele se vê como uma pessoa assim: eu tenho autoridade, e quando eu digo a um vai, ele vai, e quando eu digo vem, ele vem, e quando eu digo para fazer aquilo, faz. Então eu acredito que o Senhor, ele liberando uma palavra sobre o meu servo, ele não precisa ir até a minha casa. Ele já experimentava do que era uma autoridade. Então ele já foi ali convicto, falar com o Senhor certo, com a fé dele, com a fé dele forte dentro do coração, acreditando na mente dele que o Senhor ele faria algo sobrenatural ali na vida do servo dele. E ao ouvir isso, no versículo 10, vai falar assim: Jesus admirou-se e disse aos que os seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. E me chamou a atenção a admiração do Senhor pelo centurião, porque relata bem aquilo que hoje a gente vive. Hoje a gente olha assim e é difícil a gente encontrar fé de verdade, a gente libera a palavra de profecia, a gente fala que vai acontecer, mas a gente mesmo não experimenta dessas próprias palavras. E naquela época já era do mesmo jeito, que o Senhor ele falou: em todo Israel eu não encontrei tamanha fé como desse centurião. Então, porque naquela época já era semelhante, igualzinho o de hoje. O Senhor ele olha e ele não acha fé em nós, irmãos. A gente chega aqui, eu mesmo por algumas vezes chego aqui na frente e falo coisas que às vezes falta a gente tomar fé, tomar posse daquilo ali e viver, experimentar daquilo que a gente está falando. E o Senhor, ele se admirou, sabe por quê? Porque no início desse texto,
o Senhor, ele libera uma palavra de promessa, uma palavra profética para o centurião. Mas no final ele fala assim para aquele centurião: porque você creu, o teu servo será curado. Então eu entendo que crer, alimentar a minha fé, ela é uma escolha. Eu todo dia decidi esperar a promessa do Senhor, confiando, descansando nele, é uma escolha minha. A gente não pode pensar que viver a fé é algo tão distante assim, se a gente serve a um Deus que é poderoso para fazer na nossa vida. Existem pessoas que se apegam talvez em horóscopos, em superstições. Elas se apegam a situações porque elas não veem um milagre acontecendo na vida dela, porque a caminhada com Cristo é isso, a gente é imperfeito, e até que isso de fato seja amadurecido dentro de nós, isso às vezes leva um tempo. Isso leva um tempo para a gente entender que ter fé é uma escolha, ela é uma decisão. Eu lembro bem que quando eu estava para entrar na Marinha, o meu pai, eu cheguei pro meu pai e eu falei assim na época: pai, me dá seu cartão para eu fazer o enxoval da Marinha. Aí ele falou assim: mas você nem foi chamada ainda. Aí eu falei assim: mas eu vou ser chamada. E no tempo eu tava com tanta fé que eu ia ser chamada, e todo mundo do concurso tava na mesma pegada também. Todo mundo que estava como reserva ficava assim: vai entrar. Quem era titular falava assim: vocês vão entrar. Pra gente que era reserva, falava assim: vocês vão entrar. No dia que eu fui fazer a inspeção de saúde, eu era reserva e a menina era titular. Quando a gente voltou, ela olhou pra mim e falou assim: Raquel, tu vai entrar. E ela não é evangélica nem nada. Ela liberou aquela palavra e aquilo só foi alimentando dentro de mim. Eu sei que numa sexta, num sábado, meu pai, ele colaborou com a minha fé, me deu o cartão dele, eu fui lá, fiz o enxoval. Na segunda, na terça, o meu nome saiu convocando. Então, ter fé é uma decisão, é uma escolha. A sua vinda aqui nesse lugar, quando você vem aqui, é porque você de alguma forma está tentando alimentar a sua fé. Alguma coisa na sua vida não está legal, ou assim, eu tento descartar um pouco essa parte de não estar legal e vim aqui para cultuar o Senhor. Porque sempre alguma coisa não vai estar muito bem na nossa vida. Se a gente só vem aqui na igreja só para ficar pedindo, eu acho um pouco de... pera aí, né? Você não queria um filho teu pedinte o tempo todo. Eu não queria, pelo menos. Eu queria que ele me amasse. E aí, em virtude das atitudes dele, a gente vai ali colaborando como mãe e como pai. Mas ele tem que me amar. Quem ama quer agradar. Como eu posso agradar o meu Senhor? Com a minha adoração. Então, o meu pedido, ele é consequência. Ele vai ser fruto do meu merecimento, da minha caminhada, da minha decisão de ter fé, de tomar posse. Lá no início da palavra fala assim, o Senhor, ele fala assim, só um instantinho. Ele fala assim: eu irei curá-lo. Ele libera uma promessa sobre a vida do servo do centurião. No final ele fala assim: porque tu creste, teu servo será curado. Ali ele toma posse da promessa. Ali a palavra profética alcança o servo dele e ele é curado. Mas por quê? Porque ele foi lá, ele orou ao Senhor. O Senhor falou com ele que iria curá-lo, quer dizer, liberou a palavra profética, só que ele chegou... outra coisa que eu esqueci, mas foi legal, agora que eu tô me soltando aqui na pregação, o negócio tá fluindo. Aí, que eu preciso me mexer, se eu não me mexo, eu fico muito entretida aqui, aí a palavra não flui. Aí, olha só o que o centurião fala: Senhor, Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto. Dize apenas uma palavra e o meu servo será curado, pois eu também sou um homem sujeito à autoridade. Não. Quer dizer, quando ele fala isso, eu notei que ele fundamenta a fé dele. Ele chega, ele fala assim: Senhor, eu estou decidindo acreditar que o teu poder pode chegar lá. Olha o que eu estou falando. Olha o que eu estou falando. Se eu que sou um reles mortal, eu falo para ele ir e ele vai, eu falo para ele voltar, ele vem. E se eu estou vindo aqui
aqui levar minha oração até o Senhor é porque eu acredito que o Senhor, com o teu poder, com a tua autoridade, o Senhor pode manifestar a tua glória lá no meu servo. Ele é fundamento. Então, olha só, primeiro ele fala o quê? Que ele ora. Primeiro ele chega que ele leva a demanda dele. Senhor, eu estou precisando que o Senhor cure o meu servo. O Senhor, ele ouve e ele fala assim, eu irei curá-lo. Quantas vezes a gente não recebe palavra profética aqui nesse lugar? Quantas vezes um irmão vem e entrega pra gente, ou a gente abre a palavra, o Senhor, ele fala esclarecidamente na palavra com a gente. Só não entende quem é apagado mesmo. Quem só não entende quem é muito gênio. Fora isso, pô, tá claro, cara. Tá claro. Ele vem, ele fala com você. Ele te deixa, ele libera a palavra, eu irei curá-lo. Aí sabe o que você faz? Você chega, você fundamenta a tua fé. Senhor, eu chego humildemente na presença do Senhor, eu reconheço a autoridade dele e falo assim, Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer, o Senhor não precisa sair daqui, porque eu reconheço a tua autoridade. Eu venho humildemente diante da tua presença. E o Senhor, irmão, quando a palavra fala que ele admirou-se, porque imagina alguém chegar e falar assim pra você, ele orou. Mas você só orar, às vezes não é tão suficiente, porque às vezes você não precisa orar só uma vez, às vezes você precisa orar tempo e tempo e tempo. Mas a manifestação do poder, a Bíblia relata que foi à medida que ele foi falar, o Senhor liberou a promessa, ele fundamentou e o Senhor exerceu. Quer dizer, o Senhor carimbou na hora a promessa dele. Naquele instante o servo dele ficou curado. Então primeiro você ora, depois o Senhor ele libera aqui na tua caminhada, vai ser liberada a palavra profética sobre a tua vida, mas você chega com a tua sabedoria, com a tua estratégia que você tem, que você é um ser pensante, você é inteligente, coloque isso na sua cabeça. Você é inteligente, você chega e você pega assim o Senhor daquele jeito que o Senhor ele fica sem, minha filha, porque tu decidiu crer, porque você escolheu ter fé, porque você reconheceu a minha autoridade, você valorizou a manifestação do meu poder, a manifestação da minha glória, você vai receber a tua bênção. O teu servo vai ser curado, o teu milagre vai chegar na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na tua vida financeira, na tua mente, na tua libertação, naquilo que você tem pedido. E aí eu me recordei daquela palavra em que quando a gente escolhe ter fé, irmãos, é porque a gente escolhe confiar no Senhor. E existe uma palavra que vocês conhecem que diz assim na Bíblia, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção da palavra de Deus. Nós faremos menção do nome do Senhor. E o Senhor, ele vela para que a sua palavra seja cumprida. Esses dias eu estava conversando com a minha mãe, e a minha mãe ela falou assim, eu já recebi diversas profecias que eu não vivi. Diversas. E eu acho que eu também. E eu acho que vocês também. Que vocês ainda não experimentaram da profecia a qual vocês receberam. Mas é porque depois, estudando essa palavra, eu pude ver que é porque verdadeiramente a gente só fala. A gente não exerce a nossa fé ao ponto de falar assim, Senhor, eu quero ver esse milagre na minha casa. Eu quero ver esse milagre na minha vida, de perseguir aquilo ali. De perseguir e às vezes mesmo sem estar nas tuas mãos, você às vezes quer uma casa e você não tem dinheiro para comprar. Você olhou uma casa assim e fala assim, poxa Senhor, eu queria essa casa ou algo semelhante. Toda vez que você passa em frente, profetiza, joga a tua irmã e fala assim, olha, Senhor, um dia essa casa vai ser minha. Se não for essa, vai ser parecida. Ou Senhor, eu vou fazer a minha parte, eu vou estudar, me ajuda a chegar naquele concurso. E tu vai tomando posse, compra a tua divisa, fica ali namorando ela, vai criando, vai criando motivação de você vivenciar esse teu sonho. Porque a gente precisa ser motivado. A gente precisa ser motivado por alguma coisa. Então, assim, o Senhor, ele vela para cumprir a sua palavra. Mas por que eu e você, a gente não vive, às vezes, aquelas profecias que é lançada sobre a nossa vida e que, às vezes, age no teu coração, mas o tempo vai passando e aquilo não acontece? Porque, verdadeiramente, você não exerce a sua fé. Você não prova do milagre de você acreditar naquilo que não está nas tuas mãos. Quando eu fui ali e fiz o enxoval, o meu nome é
ainda não tinha chamado. Eu poderia muito bem ali dar um prejuízo ali no meu pai na época e ficar por isso mesmo. Mas não, no tempo eu estava com tanta fé que eu sabia que ia ser chamada. E eu fui chamada. E eu era reserva, eu podia não ser chamada. Eles podiam muito bem, chamar os candidatos titulares, reserva, vai ter que fazer a prova no ano seguinte de novo. E não, o Senhor, Ele ali honrou a minha fé. Ele honrou com um milagre maravilhoso na minha vida. Então, irmãos, eu deixo essa palavra para vocês. Experimentem orar. O Senhor vai falar com vocês. Mas experimentem exercerem a sua fé sem vocês estarem vendo aquilo que vocês têm apresentado ao Senhor. Experimente mesmo, libera a palavra de autoridade. Libera a palavra profética sobre aquela situação. Se você que ainda quer ser mãe e não está conseguindo engravidar, você chega e fala assim, o meu fruto daqui da minha barriga, do meu ventre, eu irei gerar uma criança. Se você está desempregado, você olha para aquilo ali que é o teu sonho e fala assim, um dia eu vou estar lá dentro. Um dia eu vou estar lá dentro daquela empresa, lá dentro daquele trabalho, lá dentro daquele curso de formação. Se você está com uma doença, você fala assim, essa doença vai ser repreendida e eu vou viver ainda dias bons na presença do Senhor. Eu ainda vou viver dias felizes, de ir para a casa de Deus sem nenhuma dor. Nada na nossa vida é para sempre. Existe um momento ruim, mas vai vir um momento bom também. Se apegue a isso. Se apegue a isso. Que quando chegar um momento bom, sempre que chega um momento bom na nossa vida, a gente esquece daquilo que passou, a gente nem lembra, aquilo ali fica numa mera lembrança. Daqui a pouco tu tá desfrutando do momento bom e tá tudo certo, tudo beleza ali. E você já tem que se preparando pro momento, pro dia mal que já vai vir também. Que é assim, hora mal, hora bom. Hora mal, hora bom. Hora mal, hora bom. Até o dia que Deus vier. Porque a gente precisa ser assim, a gente precisa amadurecer no espírito. E se a gente ficar sempre no lado bom, a gente fica numa zona de conforto muito grande. A gente fica numa zona assim, tá confortável, tá bom, tô com dinheiro, não tem doença. Eu vou viajar, vou ficar 10 dias fora. Aí daqui a pouco tem dinheiro pra comprar outra viagem de novo. Eu vou viajar mais um pouquinho. Eu não tô falando de ninguém aqui não, tá, gente? Só veio um pensamento na minha cabeça. Um exemplo na minha cabeça. E a gente é assim. Se eu tivesse dinheiro, também estaria fazendo a mesma coisa. Comprar carro, comprar casa de praia. Não, vou viajar agora pra esse lugar, daqui a pouco eu vou pro outro. Quando eu chegar no lugar, eu vou numa igreja. Só pra não ficar tão em débito assim com o Senhor, né? Porque assim, a gente é assim. Eu sou assim e acredito que vocês também não sejam muito diferentes. O ser humano, ele é assim no geral. Então, eu libero a palavra hoje para a igreja. Orem, receba a palavra profética que o Senhor, Ele libera sobre a sua vida. E exerça a sua fé, porque você alcançará o milagre da parte do Senhor, tá bom? Que o Espírito Santo fale poderosamente ao coração de vocês. E essa é a palavra que o Espírito Santo deixou sobre a minha vida para a igreja. Amém?